nosso, esse Deus Todo-Poderoso, vamos abrir a Bíblia em 1 de Crônicas, capítulo 29, versículo 10 em diante. E eu faço hoje a segunda mensagem sobre o tema Deus é soberano e está no controle de todas as coisas. No controle da tua vida, da minha vida, no controle do que acontece no mundo, do que acontece na natureza. Tudo está no controle de Deus. Tudo, absolutamente tudo. 1 de Crônicas, capítulo 29, versículo 11 em diante. E diz assim o texto sagrado: pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o Rei, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo da força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Vamos orar agora para que o Espírito Santo nos dê entendimento sobre esta verdade. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, agora é aquele momento que nós nos aquietamos para poder ouvir a tua voz, para poder receber o alimento da alma, o alimento sólido para o Espírito, que é quando a tua palavra é pregada sem mistura, sem misticismo, sem paganismo, sem doutrinas de homens, sem tradições religiosas, mas a palavra pura como saiu dos teus lábios. É esse o alimento da alma. E nós queremos o alimento agora, meu Deus. Fala aos teus pequeninos, fala com as ovelhas do teu rebanho, fala com aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação. O teu povo, os teus filhos, fala através de mim, o teu servo, o teu pastor, dá a sabedoria, a inspiração, para que eu possa proclamar a tua palavra nessa noite, mas proclamá-la com verdade absoluta, Senhor. E que tudo que for falado nesse púlpito, que seja para o crescimento espiritual desse povo, e que seja para a honra, para a glória, para o louvor do teu santo nome. Eu te peço isso em nome de Jesus, porque a minha suficiência vem de ti. Em nome do Senhor, e todos que creem e recebem esta palavra, que diga amém e amém. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, povo santo, igreja de Jesus Cristo, qualquer pregação que negue ou que omita esta verdade aqui, que Deus é soberano, que Deus está no controle de tudo, não é evangelho, é ensino de demônios, é mentira do diabo. Se negar essa verdade, ou se omitir essa verdade aqui, porque a verdadeira igreja de Jesus, irmãos, está fundamentada nesta verdade áurea do Evangelho. Deus é supremo em poder,
Deus está no controle de tudo que acontece nesse mundo, em todo o universo maravilhoso que Ele criou. Nada foge ao controle de Deus, nada acontece sem que seja com a permissão de Deus. A verdadeira igreja de Jesus Cristo está fundamentada sobre essa verdade áurea do Evangelho de Jesus. Amém? O profeta Isaías, no capítulo 40, abra lá, por favor. Isaías capítulo 40, versículo 26. Ele diz assim: levantai ao alto os olhos e vede. Mandou levantar os olhos e olhar para o alto, olhar para o universo criado. Quem criou estas coisas? Quem criou o sol? Quem criou a lua? Quem criou as estrelas? Quem criou o sol? Né? Quem criou a imensidão dos mares, dos rios? Toda essa natureza exuberante, todo esse universo fantástico. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande força e forte poder, nenhuma só venha a faltar. Aleluia. Deus sustenta tudo que Ele criou. Amém? No livro de Mateus, capítulo 10, versículo 29. Durante o seu ministério terreno, Jesus disse assim: não se vende 2 pardais por um asse, que era o valor. Aí diz: e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Ele diz: olha, não cai um pássaro sem que Deus diga caia. Não tem como isso acontecer. Como Deus está no controle de tudo, né? No livro de Salmos, Salmo 104, versículo 27 em diante. Salmo 104, versículo 27. O salmista diz assim: todos esperam de ti que lhes deis de comer a seu tempo. Se lhes dais, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes corta a respiração, morrem e voltam ao pó. Que coisa, hein? Envias o teu Espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Todos esperam de ti, todos esperam de Deus. Se Deus nesse momento decidir cortar a tua respiração, você morre. E é Ele que está no controle disso, é Ele que decide tudo, viu? Diga: Deus é soberano. Provérbios capítulo 21. Provérbios capítulo 21, versículo 1. Agora o sábio Salomão diz assim: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Olha, o coração de todos os homens, o coração de todos os presidentes, sejam eles bons, sejam eles maus, tudo está debaixo do controle absoluto de Deus. Ele, segundo o seu querer, o inclina. Amém? Amém. Em Efésios capítulo 1, versículo 11, o apóstolo Paulo diz assim: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Não é o homem que tem livre-arbítrio, não é o homem que decide, é Deus que decide todas as coisas. Amém? Mas vamos voltar ao livro de Jó. Volta lá no livro de Jó, porque eu comecei no culto de hoje de manhã mostrando a história de Jó, onde nós podemos ver Deus exercendo
esse controle absoluto que ele exerce sobre todas as coisas. Começamos a ver isso hoje aqui de manhã. Essa história aqui de Jó, ela mostra o controle absoluto de Deus sobre todas as coisas. Mas essa história também mostra que os eleitos de Deus servem a Deus, adoram a Deus pelo simples fato dele ser Deus. Não é porque Deus dá alguma coisa. Você lembra que o tal de Satanás chegou para Deus e Deus disse assim: Satanás, você viu o meu servo Jó, homem reto, íntegro, que se desvia do mal? E o Satanás disse: você dá tudo de bom para ele. Ele tem uma porção de rebanhos de animais, é o homem mais rico do Oriente, ele tem filhos maravilhosos, ele tem uma família, ele tem tudo de bom, por isso que ele te serve. Querendo dizer para Deus: ninguém é capaz de te servir, ninguém é capaz de te adorar, pelo simples fato de você ser Deus. Você tem que dar alguma coisa em troca dessa adoração. E Deus disse: então toque em tudo que ele tem. E Satanás diz: tira tudo dele, para ver se ele te adora, para ver se ele não te vira as costas. Jó num só dia perdeu tudo que possuía. Nós vimos aqui hoje de manhã, e ele reagiu diante dessa tragédia, se prostrando no rosto de terra, adorando a Deus e dizendo: eu não trouxe nada quando eu nasci nu, nu voltarei, o Senhor me deu, o Senhor tirou. Então eu quero que fique bem claro isso. Nós servimos a Deus, nós adoramos a Deus, nós nos submetemos a Deus, nós obedecemos a Deus, única e exclusivamente pelo fato dele ser Deus. Amém? Eu disse aqui de manhã que nós adoramos a Deus, que nós servimos a Jesus, mesmo quando nós perdemos os nossos bens materiais. Vocês estão lembrados disso, não estão? Eu fiz também uma pergunta, eu perguntei assim: você está preparado para servir a Deus, para adorar a Deus, para continuar glorificando a Deus, se submetendo a Deus, mesmo que você venha a perder os teus filhos? Porque Jó perdeu os filhos num dia só. Veio um vento forte, derrubou a casa, caiu sobre os filhos de Jó, todos morreram. Eu fiz uma outra pergunta, eu perguntei: você está disposto a servir a Deus, a adorar a Deus, a se submeter a Deus, mesmo no momento que você seja cometido de uma doença grave? Lembra que eu perguntei isso aqui? Mas vou continuar perguntando. Agora à noite eu quero fazer a seguinte pergunta: você está disposto a servir e adorar a Deus, mesmo quando os teus amigos te virarem as costas? Mesmo quando os teus amigos mais queridos, mais preciosos se voltarem contra você? Ainda assim você continua a servir a Deus, a adorar a Deus? Por que eu estou perguntando isso? Nós vamos entender isso. Capítulo 2 do livro de Jó. Versículo 11 em diante. Agora Jó tinha perdido tudo, era um homem pobre, não tinha mais bem, não tinha mais riqueza, não tinha mais casa, perdeu os rebanhos de animais, perdeu os servos, perdeu os filhos, e para completar, para a coisa ficar mais terrível, perdeu a saúde. Estava cheio de tumores malignos espalhados pelo corpo. Então o versículo 11 diz assim: ouviu, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um no seu lugar. 3 amigos ouviram o que aconteceu. Olha, Jó perdeu tudo, Jó está na miséria, Jó perdeu todos os bens, Jó não é mais aquele homem rico que era, perdeu os filhos, houve uma tragédia na vida desse homem, e ainda por cima está cheio de tumores malignos. Aí cada um saiu do seu lugar para ir onde estava Jó. Ele faz o Temanita, Bildade o Suíta e Zofá o Naamatita, e combinaram ir juntamente com o doença dele e consolá-lo. Fizeram uma coisa: vamos lá, vamos consolar Jó, vamos dar uma força, vamos dar um apoio, ele está numa situação difícil. Versículo 12: levantando eles de longe os olhos e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram. Olha, de longe, quando eles viram Jó, eles disseram: não é Jó, não é possível, ele é um cadáver ambulante. Pelo amor de Deus, olha, ficaram tão condoídos que ergueram a voz e choraram em altos prantos.
E cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Então vamos entender isso, por favor. Vieram esses 3 amigos de Jó visitá-lo, chegam diante de Jó, veem o grande sofrimento que o amigo está passando, e eles ficam ali em silêncio, quietos, durante 7 dias e 7 noites. Até aqui, com essa atitude, eles estavam exercendo o papel de consolador mesmo. Aqui. Rasgaram as vestes, jogaram pó sobre a cabeça, ficaram ali 7 dias e 7 noites, não disseram nada. Tem hora que o melhor que você tem que fazer é ficar quieto, é ficar calado. Às vezes é melhor você ser solidário em silêncio, do que abrir a boca e sair falando bobagem, que só vai aumentar o sofrimento do outro. Tem gente que faz isso. É melhor você ficar quieto, ficar ali ao lado, do outro lado, não precisa dizer nada, só a tua presença já mostra a tua solidariedade. Mas que pena, meus irmãos, que lástima que esses amigos de Jó aqui, de repente, resolvem abrir a boca. Ele faz como o primeiro, e ele começa a fazer uma avaliação da situação que Jó se encontrava. Vamos ver isso, capítulo 4. Depois você vai ler a história toda, né? Porque é muito longa, eu vou apenas destacar algumas passagens importantes. Jó capítulo 4, versículo 7 em diante. Olha o que ele diz: lembra-te, Jó, acaso já pereceu algum inocente? E onde foram os retos destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles seguem. Com o hálito de Deus perecem, e com a sombra da sua ira se consomem. Você sabe o que ele faz? Estava dizendo aqui para Jó: Jó, você está sofrendo porque você pecou. Você já viu algum justo sofrer? Você já viu alguém padecer que não seja por causa do pecado? Olha, esse princípio aqui é o que norteia essa maldita ideologia da prosperidade, que diz: se você tem, é porque você tem fé; se você não tem, é porque você não tem fé; se você está numa situação difícil, é porque tem alguma coisa errada na tua vida. Está aqui, ó. Você está assim porque você pecou contra Deus. Que acusação dura! Eu tenho visto os que lavram a iniquidade semeiam mal. Você está colhendo mal. Está aqui. Mas não bastasse essa acusação dura que ele faz, logo em seguida vem Bildade e dá uma pancada ainda maior no pobre de Jó. Olha só, capítulo 8. Capítulo 8, versículo 3 em diante. Bildade diz assim: perverteria a Deus o direito, ou perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecarem contra ele, também ele os lançou no poder da sua transgressão. Mas se tu buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, ele sem demora despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua morada. O teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. Pois eu te peço, pergunta agora às gerações passadas e atenta para a experiência dos teus pais, porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Irmãos, você sabe o que ele está dizendo aqui? Ele disse: Jó, é o seguinte: quando os filhos de Deus pecam contra Deus, Deus entrega os seus filhos à penalidade do pecado. Estava acusando Jó: olha, você está sofrendo, está passando por tudo isso, você perdeu todos os teus bens, você está aí doente,
Porque tem pecado na tua vida, tem erro na tua vida. Está pensando que acabou? Veio o terceiro. Agora o terceiro amigo abre a boca também, né? Capítulo 11. Capítulo 11. Versículo 5 e 6. Agora é Zofar. Ele diz: ó, falasse Deus e abriste os seus lábios contra ti, e te revelaste os segredos da sabedoria, da verdadeira sabedoria que é multiforme. Sabe, portanto, que Deus permite seja esquecida parte da tua iniquidade. Ele disse: Jó, olha, Deus se esqueceu de parte dos teus pecados. Você não está recebendo, rapaz, nem a metade do castigo que você merece. Isso ainda é pouco. Se Deus fosse levar em conta todos os teus erros, você ia sofrer mais do que você está sofrendo. É que Deus esqueceu pelo menos a metade dos teus pecados. Você já imaginou como é que seria? Você está num leito de hospital, você está gravemente enfermo, recebesse a visita de amigos, de irmãos da igreja, e os irmãos começassem a dizer isso aqui para você. Olha, você está assim, precisa ser bom. Olha, você está nessa situação que alguma coisa boa você fez. Olha, você está sofrendo e ainda é pouco. Não está pior porque Deus está tendo misericórdia de você. Você vê que eles tinham uma fórmula simples. Se está sofrendo é porque pegou. Se aconteceu alguma coisa errada é porque transgrediu a palavra. Tem um ditado popular que diz assim: quem tem amigos assim não precisa de inimigos. Eu acho que esse ditado popular começou aqui, ó. E vou dizer uma coisa para você, eu sei o que é isso aqui, irmãos. Eu já senti isso aqui na pele. Às vezes a igreja passa por problemas, dificuldades financeiras, situações difíceis, e de vez em quando tem um que diz assim: será que não é Deus disciplinando o pastor? Eu já ouvi isso. Será que essa dificuldade aí não é Deus puxando a orelha do pastor? A pastora Sandreli teve aquele problema de saúde, e teve alguns irmãos que disseram: olha, deve ter alguma coisa errada com a pastora, ou Deus está castigando ela, ou está castigando o pastor. É duro, meu irmão, quando você vê pessoas que se dizem suas amigas, que se dizem irmãos em Cristo, aí começam a levantar suspeita, começam a fazer acusação contra você. Aproveita um momento de dificuldade, aproveita um momento de doença, aproveita um momento de crise e procuram querer dizer que aquele momento ruim da tua vida é consequência de você estar em pecado contra Deus. Isso produz muita dor, muita tristeza, isso traz amargura profunda no coração. Dá para você imaginar como é que Jó se sentiu com isso? Na situação que o homem estava, precisando de palavras de conforto, precisando de palavras que levantassem o astral, levantassem a confiança, desse ânimo. Aí vem os caras e cada um faz uma acusação mais pesada do que o outro. É por tudo isso aqui que eu tenho dito hoje de manhã e continuo dizendo agora à noite: nós devemos, todos nós, estarmos bem conscientes de que nós devemos adorar a Jesus, nós devemos servir a Deus simplesmente porque Ele é digno da nossa adoração e por nenhum outro motivo. Por nenhum outro motivo, somente porque Ele é digno, somente porque Ele é Deus e mais nada. Diga graças a Deus. Em quinto lugar, você está disposto a adorar a Deus, a servir a Deus, mesmo quando Deus permanece em silêncio? Como assim, pastor? Olha, o silêncio de Deus para com Jó foi uma coisa desesperadora, irmãos. O homem perdeu tudo que tinha. Num só dia, uma grande tragédia se abate sobre esse homem. Perde todos os animais,
Todos os servos dele foram mortos a fio de espada pelos caldeus, perto dos filhos, e ainda fica com a doença incurável. E o tempo passando, o sofrimento cada vez pior, e Deus permaneceu em silêncio para com Jó. Nada de Deus falar com Jó. Chegou uma hora que Jó, de tanto sofrer, ele abandona aquela atitude correta que ele vinha mantendo desde o início do seu sofrimento, da sua amargura, e ele começa a fazer acusação contra Deus. Jó começa a imaginar que Deus devia satisfações a ele, que Deus tinha que explicar por que ele estava passando por aquilo. O texto é muito longo, depois você lê em casa, mas você vai ver que Jó começou a exigir que Deus explicasse por que tudo aquilo estava acontecendo na vida dele. Começou a exigir. Bom, de repente, agora nós vamos ao capítulo 38. Deus se revela a Jó no meio de uma tempestade. E a tempestade já era intensa na vida dele, viu? Capítulo 38. Versículo 1 em diante. Depois que ele falou uma porção de coisas que não devia falar, a Bíblia diz: depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, quer dizer, te coloca na posição de simples mortal. Pois eu te perguntarei e tu me farás saber: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me, se tens entendimento. Quem lhes pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Por isso que tem hora que é melhor ficar calado, porque abrir a boca e sair falando o que não deve, o que não sabe. Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento, que distorce a verdade? Você está tentando explicar o que você não é capaz de explicar? Fica calado. Se você sabe alguma coisa, me responde isso que eu estou perguntando. E começa a fazer perguntas para Jó, e Jó começa a colocar a mão na boca e dizer: caramba, eu entrei com a filha. Deus começa a dar um panorama para Jó, agora de toda a criação do universo, né? E aqui no capítulo 39, continua fazendo uma série de perguntas para ele. Por exemplo, no versículo 1: sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos, ou cuidaste das costas quando dão suas crias? Você sabe dessas coisas, Jó? Você tem conhecimento disso? E Jó cada vez mais calado. No versículo 5: quem despediu livre o jumento selvagem? E quem soltou as prisões ao asno veloz? Quem fez isso, Jó? Você sabe? Me responda. E Jó calado com a mão na boca, perplexo. Versículo 19: ou das tu força ao cavalo, ou revestirás o seu pescoço de crina? Você tem poder, Jó, para dar força ao cavalo, revestir o pescoço dele de crina, como eu faço? À medida que Deus ia falando, Jó começa a ficar perplexo, Jó começa a colocar a sua mão na boca. É como se Jó dissesse: eu jamais devia ter aberto a minha boca, eu jamais devia ter falado coisa nenhuma, eu devia ter permanecido em silêncio, como eu fiquei durante muito tempo. Mas sabe por que Jó falou bobagem? Por causa das bobagens que os amigos falaram, por causa da pressão. Aí ele começou a ficar incomodado. Puxa vida, eu não estou em pecado, eu não estou errado. O que sucede? Por favor, Deus, me diga o que está acontecendo comigo. E começa a fazer conjecturas, e começa a falar uma porção de coisas que nunca deveria ter falado na vida. Meu irmão, minha irmã em Cristo, nenhum homem na face da terra tem o direito de pedir satisfações a Deus. Nenhum. Esse movimento esdrúxulo do G12, eles fazem reuniões
que ele chama de encontros, e diz que depois que a pessoa sai do encontro, ela se torna uma pessoa hiper espiritual, né? E diz que ele sai dizendo: o encontro foi tremendo, foi tremendo, foi tremendo. E nesses encontros de G12, ensina as pessoas que elas devem sair perdoando todo mundo, desde a concepção do ventre da mãe, sai perdoando todo mundo, e tem que perdoar até o próprio Deus. Você tem que perdoar até Deus. Eu já tenho 30 anos de ministério, e eu tenho aprendido ao longo desses 30 anos, irmãos, que as pessoas que creem no livre-arbítrio, elas vão se distanciando tanto de Deus, elas vão se afastando tanto da verdade divina, que chega uma hora que o homem quer ser Deus. Porque quando o indivíduo diz: você tem que perdoar até Deus, o homem ocupou o lugar de Deus. Olha, a única atitude correta que nós devemos ter nos momentos de provações da vida, nos momentos de dificuldade, nos momentos de doença, nos momentos de crise, no momento da perda de um ente querido, a única atitude correta é aquela que Jó teve, que está aqui registrado no capítulo 1, versículo 20. Essa é a atitude correta. Aconteça o que acontecer. Jó capítulo 1, versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou a Deus. Olha, perdeu os teus animais, olha, vieram os teus inimigos, mataram todo o rebanho, olha, mataram os teus servos a fio de espada. Aí vem outro e diz: olha, veio um vento forte, uma tempestade, derrubou a casa, todos os teus filhos morreram. Imagina você recebendo uma enxurrada de maldições como esse homem aqui recebeu. O que é que ele faz? Ele se prostra e adora a Deus. Mas adora a Deus como? Versículo 21. Ele diz: Senhor, nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Aleluia. Então, quando vierem as tempestades da vida, quando sobrevierem doenças, crises financeiras, quando amanhã de repente você sofrer a perda de um ente querido, nestas horas de extremas dificuldades da vida, nós temos só uma atitude correta a tomar. Qual é? Adorar a Deus, se prostrar em adoração, reconhecer que Deus é soberano, reconhecer que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, e dizer: Senhor, o Senhor me deu, o Senhor o tomou. Paulo e Silas foram presos porque atrapalhavam o grande comércio da fé que já se desenvolvia naquele tempo, e aqueles que faziam comércios com a fé do povo ficaram profundamente irritados com a pregação da verdade do Paulo e Silas. Eles apanharam de vara, foram jogados dentro de um cárcere. Deixa eu mostrar. Abra em Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 16, versículo 22. Eu amo esses exemplos bíblicos, sabe? Porque eles mostram qual é que tem que ser a têmpera do verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão é forte. O verdadeiro cristão, ele tem que estar preparado para toda e qualquer situação da vida, seja ela boa, seja ela ruim. Então olha só, capítulo 16, versículo 22. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Você já imaginou amanhã alguém pegasse você no meio da rua e dissesse: que história é essa de você dizer que Deus é soberano, que Deus derrotou o diabo, que Jesus é que manda em tudo, que o homem não tem livre-arbítrio? Que história, que conversa fiada é essa aí de você dizer que corrente de libertação não é de Deus, é do diabo, que isso é o grande comércio da fé? Pega, segura e desce uma surra de vara de você numa praça pública. Mas você ia reagir?
Será que você ainda voltava à igreja? Será que você ia dizer assim, poxa, cadê Deus? Cadê Deus? Olha, eu já passei por cada uma. Se eu fosse contar aqui, eu passava a noite, o resto da noite e o dia. Viu? Mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Que situação difícil. Apanharam em praça pública, surra de varas, e ainda lançado dentro de uma prisão, como se fosse um marginal qualquer. O carcereiro, recebendo tal ordem, levou para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Agora vamos ver como é que eles reagiram. Versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão o escutavam. Aleluia! Qual foi a reação que eles tiveram no momento de extrema necessidade, no momento de extrema dificuldade, de extremo sofrimento, de extrema dor? Adoraram a Deus. Está aqui, ó. Adoraram a Deus, irmãos. Eu vejo gente que por coisas tão pequenas já reclama, já blasfema, já murmura, já se maldiz, já abandona as fileiras da igreja, por coisas tão pequenas. E se tivesse no lugar de Paulo e Silas? E se tivesse no lugar de Jó? Se perdesse todos os bens? Eu perguntei hoje de manhã, essas multidões que superlotam os templos hoje, se de uma hora para outra elas perdessem todos os bens que possuíam, será que elas continuariam nos templos? Com certeza que não. Porque a grande maioria delas tem uma fé interesseira. Estão ali só por interesse, só visam o que pode usufruir de Deus. Não estão ali para adorar, para servir, para obedecer, simplesmente porque Deus é Deus. Não, estão porque pensam em receber alguma coisa de Deus em troca. Amém? Bom, mas eu quero caminhar para o final da mensagem, listando algumas coisas que nós podemos tirar dessa história aqui de Jó. Você que gosta de tomar nota, como o Ricardo já pegou ali a agenda. Primeiro lugar, primeira lição que a gente pode tirar disso aqui. Olha, servir a Deus, servir ao Senhor Jesus Cristo, não é garantia de que nós nunca vamos ter sofrimento na vida. Não se iluda com isso. Quem ensina isso está ensinando errado. Não, a partir de agora você crê em Jesus, olha, nunca mais você vai sofrer, a vida vai ser um mar de rosa. É mentira. Jesus disse: no mundo tereis o quê? Aflições. Segunda lição: você pode estar obedecendo a Deus, você pode estar vivendo uma vida de absoluta santidade e ainda assim suportar sofrimentos na tua vida. Mesmo obedecendo a Deus, mesmo sendo o homem mais santo, a mulher mais santa, você pode ter que enfrentar sofrimentos na vida. Terceira lição que essa história desse homem aqui nos mostra: a nossa fé, muitas das vezes, é posta por Deus à prova através do sofrimento. Deus prova muitas das vezes a minha fé, a tua fé, através de momentos de sofrimentos na vida, para ver se a tua fé é verdadeira, para ver se a tua fé é genuína. Amém? Quarto lugar, quarta lição: muito cuidado com as definições teológicas simplistas. Muito cuidado. Os três amigos de Jó estavam absolutamente errados nos seus conceitos. Não, se está sofrendo é porque está em pecado. Não, se deu errado é porque alguma coisa errada ele fez. Cuidado com isso aqui. A coisa não é tão simples assim. No capítulo 42 de Jó, capítulo 42,
versículo 7. Ok? Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Olha, eu estou irado com vocês, porque vocês não disseram o que era reto, vocês não falaram o que era justo, vocês abriram a boca, falaram bobagem. Olha, Deus se ira quando você abre a tua boca, fala bobagem e traz mais sofrimento ainda à vida do outro. Quinta lição: nunca lance acusações contra Deus durante as tuas provações, durante os teus sofrimentos. Nunca faça isso. Eu não entendo porque que Deus está permitindo isso, eu não estou compreendendo. Sabe essas coisas que as pessoas, via de regra, fazem? Porque aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, Isaías 55, versículo 9, olha o que é que Deus fala: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aleluia! Cuidado quando abrir a boca, não murmure contra Deus. Deus sabe o que está fazendo. Por isso a Bíblia diz: em tudo dai graça. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Sexta lição: cuidado com os conselhos dos teus amigos durante os momentos de sofrimento da vida, durante os momentos de crise. Cuidado. Às vezes a pessoa chega perto de você, abre a boca e fala uma porção de bobagem. A própria esposa de Jó disse para ele: você ainda mantém a tua integridade? Você ainda vai permanecer fiel a Deus? Você ainda vai permanecer vivendo vida reta? Você ainda vai permanecer em igreja? Amaldiçoa a Deus e morre, rapaz. A própria mulher de Jó. Então cuidado, porque se a pessoa não for espiritual, se a pessoa não tiver a sensibilidade do Espírito Santo, ela pode deixar a tua situação pior do que já está. Imagina você chegar no hospital, onde está Marlene, e dizer: irmão, a palavra diz: nunca vi um justo desamparado. Se você está desamparado, é porque você não é justo. Se você está sofrendo assim, é porque alguma coisa errada você fez. Aí acaba de matar pessoas da hora. Que tristeza, né? Sétima lição: se na hora do sofrimento, se na hora da dor, se na hora da crise, se na hora de uma doença, se na hora da perda de um ente querido, você estiver confiando realmente em Deus, olha, você vai ter um crescimento espiritual espetacular. Você vai crescer espiritualmente, você vai se fortalecer, você vai estar preparado para enfrentar situações ainda mais difíceis, se elas aparecerem ao longo da tua vida. Volta lá em Jó capítulo 42. Isso está claro aqui. Jó capítulo 42, versículos 5 e 6. Ok? Jó diz assim para Deus: escuta-me, pois havia dito, e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Quer dizer que todo aquele sofrimento que Jó passou serviu para dar um crescimento espiritual a Jó. Ele disse: olha, antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te enxergam. Agora ele passou a ver o quê? Um Deus soberano, um Deus que está no controle de todas as coisas, um Deus que nada acontece nesse mundo sem que seja com a permissão dele.
Diga glória a Deus por isso. Oitava lição: não importa quão difícil seja a luta que você esteja enfrentando, Deus é digno de ser amado, Deus é digno de ser servido, Deus é digno de ser adorado, independente da luta que nós estivermos passando na vida. Romanos capítulo 8, versículo 18. Romanos capítulo 8, versículo 18. O apóstolo Paulo diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Aleluia! Ele diz: eu estou certo, estou convicto que os sofrimentos que a gente passa por essa vida não podem ser comparados com a vida maravilhosa, com a glória maravilhosa que Deus vai manifestar na nossa vida eternamente. Aleluia, glória a Deus. Em outras palavras, ele estava dizendo exatamente isso. Independente do sofrimento, independente da dor, Deus é digno de ser amado, Deus é digno de ser servido, Deus é digno de ser adorado. Diga glória a Deus por isso. Nova lição: nunca esqueça, meu irmão, que o nosso Deus é cheio de compaixão e de misericórdia. Tiago, capítulo 5, versículo 10. Tiago, capítulo 5, versículo 10 e 11. Diz assim: irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Quer dizer que toda pessoa que persevera firme, que não se dobra diante da dor, que não recua diante da dificuldade da vida, ele diz: nós consideramos pessoas felizes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Aleluia. No caso deste homem aqui, Jó, ele teve tudo restaurado por Deus. Tudo Deus lhe concedeu em dobro. Mas teve gente que não teve nada em dobro. Teve gente que morreu a fio de espada. Teve gente que morreu queimado. Teve gente que morreu na arena por causa da sua fé e não negou a fé. Não negou. Mas no caso dele aqui, Deus restaurou. Deus lhe concedeu tudo em dobro. E Deus sabe por que o fez. Volte lá em Jó, capítulo 42. Versículo 10 em diante. Todos encontraram? Vou ler. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe em dobro de tudo o que antes possuía. Deus concedeu em dobro. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos danos o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhes havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Versículo 12. Assim, abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Preste atenção aqui agora. Deus deu a Jó em dobro tudo que ele possuía. O que tinha 7.000, Deus deu 14.000. Tudo. Exceto os 7 filhos e as 3 filhas. Por que Deus também não deu em dobro os filhos e as filhas? Ele tinha 7 filhos homens, 3 filhas mulheres. Deus podia ter dado 14 filhos homens, 6 filhas mulheres. Não deu tudo em dobro? Por que Deus não deu?
Se tudo ele recebeu em dobro. Deu em dobro, sim. Deu em dobro. Os filhos de Jó já estavam no céu, meu irmão. Ele não perdeu os filhos, não. Eu falei hoje de manhã aqui que a morte é apenas um até logo, apenas um até breve. Então ele recebeu em dobro, sim senhor. Já tinha no céu 7 filhos homens, 7 filhas mulheres. Enquanto ele permaneceu na terra, Deus concedeu a ele mais 7 filhos homens, mais 3 filhas mulheres. Aleluia. E tudo Deus concedeu a Jó em dobro. Então, o resumo final de tudo isso, irmão, é que vale a pena servir a Deus, vale a pena adorar a Deus, vale a pena se submeter a Deus, vale a pena ser obediente a Deus. Nós servimos a Deus porque Ele é o nosso Senhor, porque Ele é o nosso Salvador, porque Deus é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória e de toda a nossa adoração. É por isso que nós o servimos e o serviremos sempre em nome do Senhor Jesus Cristo. Dê glórias a Deus, aplaudam Deus.